Obrigado, Bruno. Vou passar, então, a palavra à professora Maíra Machado para suas considerações. Muito obrigada, professor Salomão. Bom dia a todas as pessoas presentes, as pessoas que nos acompanham virtualmente. Gostaria de agradecer imensamente o convite, professor Salomão, para estar... Se escuta bem? Mais perto? Sim? Para estar nessa mesa, ao lado da Railda, do Bruno, do Patrick, do professor Sacha. Railda e o Bruno e o Patrick nutro enorme admiração, desde que os conheço há muitos anos. E, portanto, para mim é realmente uma satisfação imensa poder organizar rapidamente algumas reflexões, mas a partir da fala da professora Railda e do Bruno que me antecederam. Vou começar dizendo que, nos estreitíssimos limites da minha atuação nessa mesa, até eu sou uma professora, uma pesquisadora, eu me dedico somente a isso, então está do lado de pessoas com esse nível, esse patamar de combatividade diante da urgência, dos temas que nós estamos tratando aqui. Eu justamente organizei essa apresentação pensando justamente que isso seria antecedida por essas falas e iniciaria dizendo que o meu papel um pouco aqui é pensar com vocês de que forma a dor, a indignação do conhecimento compartilhado pela Railda possa se tornar doutrina jurídica, norma jurídica, jurisprudência. Então, nos limites da vida de uma professora, sou uma professora de direito, me parece que um dos componentes que eu visualizo nesse momento, como maiores obstáculos para a transformação desse estado de coisas, está justamente no conhecimento que a gente produz na ausência ou na indiferença das pessoas que estão vivendo diretamente o cárcere e o sistema de justiça criminal. Então, eu vou me dirigir aqui a vocês nessa fala. Estou aqui para não passar dos 30 minutos, para que a gente possa ter o espaço dos debates. Então, é uma ocasião aqui organizada pela Escola da Defensoria. Eu estou me imaginando, me dirigindo a várias pessoas que estão na graduação, que podem estar com interesse em desenvolver mestrados e doutorados, ou na graduação, iniciações científicas. Estou me dirigindo também a professores, professoras, a pessoas que escolheram, de certa forma, o campo do ensino-aprendizagem como estratégia de luta e de atuação. Então, é um pouco pensando um pouco no longo prazo, nas próximas gerações, nessa troca que estabelecemos como docentes e discentes, nas posições de orientação, que eu organizei essa fala. Então, essa proposição aqui em 30 minutos, não mais, chamar a nossa atenção para a responsabilidade do direito. Diante desse estado de coisas, o Bruno, que me antecedeu, fez exatamente isso também, trouxe um pouco o debate para o nosso terreno, para o nosso campo. Gostaria de colocar ele ainda mais no interior da atividade acadêmica, do conhecimento que a gente produz sobre o campo penal, sobre a questão prisional. Bom, então eu vou me dirigir a vocês. Eu estou nervosa, vocês estão vendo. Eu normalmente não fico nervosa, mas hoje eu estou bastante nervosa. Eu vou, então, me dirigir a vocês com as inquietações que eu dirijo a mim mesma, as pessoas com quem eu tenho o prazer de trabalhar, desenvolver pesquisas. Então, é um pouco esse movimento que eu vou propor aqui a vocês. E eu vou começar, quando recebi o convite, soube que a professora Anelisa Bechara seria homenageada nessa mesa, e antes de saber disso, eu já venho trabalhando com um texto da professora Anelisa, que foi o texto
em que é a publicação a partir das notas da tese de titularidade, da prova de erudição. É um texto que, para mim, é muito importante, porque a professora Anelisa escancara o papel da própria dogmática, então, o papel de todos nós na produção desse estado de coisas. Num determinado trecho, em que ela está tratando justamente da grande figura, né, das estatísticas, boas, grande parte delas que o professor Bruno já trouxe, taxa de aprisionamento, distribuição desigual e perversa da prisão entre pessoas negras e brancas, faixa etária, nível de renda, ela diz lá pelas tantas, essas estatísticas não representam a disfuncionalidade do sistema. Esse é o sistema. Em outras palavras, a culpa não é das estrelas, do orçamento, da crise econômica, do subdesenvolvimento do Estado. A culpa é do próprio direito, que trata de estabilizar e justificar uma realidade deliberadamente arbitrária, cruel e desumana. Então, eu queria partir daqui porque uma professora receber a titularidade dizendo isso nessa instituição me parece assim algo digno de nota e um chamado, uma convocação assim imensa para todas nós para irmos para as nossas produções com esse nível de ousadia, né? Porque a banca é boa. Bom, aí bom, então a questão que eu quero explorar aqui, estou tateando ainda, então por isso agradeço mais uma vez esse convite, porque foi em função dessa conformação aqui de banca, de mesa, que eu me senti, enfim, quis formular dessa maneira, né? Como é que nós permitimos que as normas, os processos decisórios, aqui processo decisório, eu estou pensando não só decisão judicial, porque às vezes a gente coloca a conta no judiciário, mas o Ministério Público também decide. Quando ele escolhe denunciar ou arquivar, quando ele pede uma condenação, uma absolvição, ele também está decidindo. Defensores e defensoras, no momento que estabelecem as suas estratégias de defesa, também estão decidindo. Então, como nós permitimos que as normas, os processos decisórios e o próprio conhecimento jurídico penal se tornassem completamente indiferentes às pessoas, eu vou colocar assim, que estão sendo objetificadas pelo sistema de justiça criminal e mortificadas pela prisão. Então, eu queria realmente convocar todas nós para uma reflexão de como é que a gente permite isso. Então, vou dar alguns exemplos de como isso tem aparecido. Então, essa me parece ser uma questão muito difícil, que nos convoca a pensar na crítica que a gente fez, que a gente vem fazendo ao positivismo criminológico, que nos convoca a pensar o modo como a gente está atualizando a distinção entre direito penal do fato e direito penal do autor. Então, a crítica que a gente faz ao direito penal do autor, a ênfase ao direito penal do fato, onde é que está a pessoa que está sendo objetificada e mortificada pela instituição prisional. Enfim, há uma série de outros temas que eu acho que valem seminários só para isso, né? Porque acho que tem bastante tema para a gente, em função de um relato como o da Railda, como é que a gente faz isso reverberar na doutrina jurídica, na documentação jurídica que a gente produz no campo do direito, no campo penal, no campo processual penal. Bom, então meu objetivo aqui é trazer apenas alguns elementos para a gente pensar coletivamente sobre essa questão. O meu ponto de partida, então, é essa pesquisa sobre letalidade prisional, que eu tive uma satisfação enorme de desenvolver há 2 anos, em parceria com a professora pesquisadora Natália Vasconcelos, num grupo formado por 17, 18 pesquisadores, pesquisadoras de diferentes áreas, não só o direito, mas campo médico, ciências sociais, economia, e um pouco a partir desse relatório, o Bruno fez menção aos dados, eu não vou trazer os dados, essas informações, eu vou justamente buscar reforçar aqui nessa fala, mais uma vez chamando a atenção para a fala da Railda, ao invés de trazer os grandes números, o Bruno mesmo trouxe recentemente de uma pessoa morta a cada 17 horas, né, numa reunião que estávamos juntos, mas eu queria que a gente observasse esse fenômeno da letalidade prisional a partir dos estudos de caso, a partir das trajetórias individuais das pessoas, a partir do tipo de pesquisa que a gente consegue produzir, buscando nos vestígios dos processos, dos autos processuais, o processo de
morte, né, dessas pessoas que está registrado nos processos. E esses processos de morte, eles estão registrados. Então, é um trabalho bastante difícil de ser desenvolvido, porque são processos invariavelmente imensos, em que é necessário que nas entrelinhas a gente vai buscando essas trocas, né, de documentos, essas formas de decidir, que vão produzindo e vão sendo registradas nos autos processuais o percurso de morte dessas pessoas no interior da prisão. Bom, então esse relatório ele tá disponível, é um relatório bastante extenso, que começa com os estudos de caso, justamente para trazer alguns elementos que os números, né, os grandes números, que a gente tem tanta dificuldade de se ater a eles, né, a vários elementos relacionados à subnotificação, né, desses números, desses grandes números. Então, trabalhar no nível, o que eu estou buscando que a gente faça nessa forma de produção de conhecimento é tentar restituir as pessoas, né? A gente conseguir produzir um tipo de conhecimento de pesquisa em que o curso da vida, né, das pessoas possa estar registrado, possa reverberar no tipo de informação que a gente produz. Então, queria fazer esse destaque, em primeiro lugar, para o estudo de caso como uma estratégia que pode ser muito promissora para buscar reconstituir a vida da pessoa que está sendo investigada, processada, apenada, e uma estratégia de pesquisa que permite esse olhar um pouco mais fino e cavar nos próprios arquivos do Estado informações sobre o processo e, portanto, formas de interromper, identificar onde, em que circunstâncias, em que momentos a gente pode buscar interromper esse processo de morte. Bom, eu não vou me ater aos 1.000 e tantos processos, nós analisamos mais de 1.200 processos, fizemos uma amostra a partir disso, mas nos casos iniciais, eu gostaria de chamar a atenção para um deles, que é o caso do Leandro, que coloca no nosso campo de visão o fato de que a produção de morte, tal como a gente está vivendo no Brasil, ela não está necessariamente associada a essa morte invisibilizada nas masmorras que se tem pouco acesso. Então, eu estou pensando especificamente no caso do Leandro, que foi um caso que aconteceu, um caso de 2017, no Rio de Janeiro. O caso dele vinha sendo acompanhado pela própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Plácido. Ele, 2 meses antes de morrer, houve uma matéria do Bom Dia Brasil com ele. Então, ele estava acompanhado pelo mecanismo, ele estava com uma série de... Todas as instituições brasileiras estavam olhando o caso dele, as esferas internacionais, a mídia, e ainda assim ele morre no interior da instituição prisional. Então, esse é um caso que nos convoca a pensar, inclusive, nisso, mesmo nas situações em que estamos com o processo de produção de morte visível, a morte ainda assim, os elementos para interromper ou para alterar o curso dessa morte não se colocam. O outro caso também está relacionado à questão do banho, que é um caso de Brasília, em que a morte ocorreu, o rapaz morreu de frio numa cela de isolamento em Brasília, que é uma cidade que não é fria, mas pegou justamente ele cumpriu o castigo no momento de inverno e morreu na sala. Então, a gente ocupa assim, as 100 primeiras páginas do relatório, trazendo casos de 4 pessoas. Então, são 4 mortes, buscando justamente nesse nível, produzir ou resgatar as questões jurídicas nesse nível de detalhamento daquilo que está sendo explicitado da morte no curso dos processos. Bom, com isso eu já passo para a minha parte final, em que eu gostaria de fazer um convite para pensar a partir das mortes, então a partir dos óbitos. Se a gente fizer isso a partir das normas, que é como nós estamos comumente acostumados a entrar ou a pensar nas questões jurídicas, por intermédio das mortes, o óbito vai nos convocar para o 107, inciso 1º do Código Penal, extinção da punibilidade pela morte do agente, é o primeiro dispositivo. Então, vai estar ali um conjunto de questões junto com prescrição, anistia, etc. Ou o 62 do Código de Processo Penal, que diz, juiz vai para decretar a extinção, precisa ouvir o Ministério Público e precisa da certidão de óbito. Né? A gente teria essas duas entradas do ponto de vista das normas disponíveis sobre essa questão.
essa proposição de tentar restituir, né, resgatar, colocar em primeiro plano a pessoa apenada, buscar aprisionada, né, buscar que o conhecimento produzido pelas pessoas que estão diretamente implicadas, ele possa reverberar diretamente no conhecimento que a gente produz sobre o direito, nos permite observar o óbito de outra forma. Então, nessa parte final, ao invés de entrar pelas normas, num esforço, num exercício de entrar pela pessoa, né, pela trajetória de uma pessoa. O que o tema da letalidade ou a questão do óbito nos traria? Então, eu vou mencionar 3 pontos iniciais, os 3 mencionados pela Railda, gente. Então, de que modo a nossa produção sobre o direito pode ser feita, levando em consideração que a morte é um processo que começa no momento em que a pessoa é presa. Então, a gente frequentemente observa a morte como o ato, né, o momento do óbito, como o evento. Esse tipo de trabalho que a gente está procurando fazer, a morte começa no momento da prisão, no instante do encontro com a autoridade policial. Então, o nosso primeiro grande foco aqui de observação é a situação do flagrante. E aqui, retomando minha questão original, né, pensando como é que a gente permite. Então, pensando tudo que a gente já produziu sobre perfilamento racial. Assim, a produção é imensa, os dados são escandalosos, está tudo tão evidente. E a gente mantém no nosso Código de Processo Penal, no 302, vocês lembram, são 4 incisos, né? Os 2 primeiros, se a pessoa está cometendo, acaba de cometer. Os 2 seguintes, se está com os instrumentos ou em situações que faça presumir. A gente tem uma norma dizendo faça presumir, que altera a condição, a situação do flagrante se altera muito barbaramente se a pessoa está cometendo o crime, acaba de cometer, ou se os 2 seguintes faz presumir. Eu trabalhei já em várias pesquisas sobre audiência de custódia. Eu nunca vi, em nenhuma circunstância, um debate sobre... Mas qual inciso? O flagrante é de qual inciso? Quando é absolvição e condenação, a gente tem inciso, né? Anula se absolve ou condena sem inciso. Mas o flagrante não. E isso me parece assim, um espaço normativo dado para o perfilamento racial que a gente não se observa em condição de enfrentar. O segundo ponto é o ponto da determinação da pena, da construção das penas severas, a construção da severidade por intermédio do cálculo da pena. Essas penas longas que a Railda está fazendo diferença, gente, isso tem nome. Isso chama pena mínima de prisão, que impede, o legislador define qual a pena mínima que naquela situação concreta pode ser dada. Gente, isso tem nome, concurso material. Como é que a gente permite ainda que as penas se tornem, sejam pronunciadas por um tempo maior de vida humana? Tem penas pronunciadas com 120 anos, com 150 anos, e elas não são poucas, isso não é residual do nosso. O mesmo os 20, 30, não quero nem colocar a questão dos 100 anos, mas assim, uma pena de 20 anos é uma pena que já encerra, elimina toda a possibilidade de vínculo social existente anteriormente. Então, isso são os artigos que estão ali ao redor do 59 e do 68, que precisam de um enfrentamento urgente, que são formas diretas de retirada do campo de visão de nós, juristas, que estamos tomando essa decisão da pessoa que está diretamente sendo apenada. Ela precisa desaparecer para a gente poder fazer uma conta como aquela e chegar a uma pena dessa magnitude. O terceiro ponto é justamente a questão dos processos disciplinares, do castigo e da falta grave, que tem permitido, se a gente visualizar, né, do ponto de vista, né, do percurso, o momento inicial, antes da sentença condenatória, em que a ênfase no flagrante é bastante evidente, durante a execução, há um outro momento em que o perfilamento racial acontece de maneira muito escancarada nas negociações, quem assina, quem não assina essa falta grave, quem que vai responder por um determinado tipo de falta, isso está amplamente documentado. E as faltas graves, a gente precisa do sistema de justiça, não é algo que se resolve inteiramente nas prisões. Precisa do sistema de justiça autorizando que aquela falta grave permaneça e impacte a pena desse modo, gerando, como a Railda também acabou de dizer, o cumprimento das penas em regime fechado. A pena que está na sentença, no nosso modelo, é um modelo que a legislação diz que o sistema é progressivo. A pena que está na sentença é uma pena inicial. Ela funcionaria com a pena máxima. Porque se a regra é progredir, o máximo é o que está na sentença. O tempo em fechado precisa ser menos do que isso, justamente para que possa haver a progressão.
a falta grave tem sido um mecanismo assim, muito forte e presente de fazer com que a pessoa viva todo o período da pena em regime fechado. Também uma forma de produzir essa morte. Ocorrendo óbito, meu Deus, 9 minutos. Queria chamar a atenção para 5 elementos posterior à morte. Então, se no modo como a morte é vivida pelo quem está diretamente nas instituições do sistema de justiça a partir do direito, o óbito extingue a punibilidade, manda para o arquivo, como o Bruno acabou de dizer. Eu queria trazer outros 5 temas, outras 5 questões que, do meu ponto de vista, precisam ser trazidas para o nosso campo de visão e de pesquisa no campo jurídico. Primeira delas, a questão da comunicação dessa morte. Então, a gente vem aprendendo demais com as pessoas que se dedicam a lidar com trauma e com o luto, o efeito, a relevância da comunicação, de como é que você ficou sabendo que aquela morte aconteceu. Gente, isso está registrado de muitas formas, é matar de novo. A gente produz, quem comunica, produz a morte para os entes, para a família, para os amigos. Aqui eu queria incluir para os companheiros de cela, a gente que são os amigos também, o que podem estar, a pessoa pode ter saído da cela com vida, e o retorno da morte dessa pessoa sequer volta para o núcleo, né, para a cela, para o ambiente em que ela morava. Então, tem algo que precisa ser regulado juridicamente sobre como essa comunicação como ela pode ser feita, por quem, em que condições. Segundo ponto, a nomeação dessa morte. Essa morte vai ser nomeada como, nós temos 3 categorias disponíveis atualmente que precisam ser vistas assim, com a maior urgência: a morte é violenta, a morte é natural ou é um suicídio. Isso, do ponto de vista da comunicação para a própria família, faz toda a diferença. Como é que isso vai ser nomeado, como é que essa morte vai ser indicada, descrita. Do ponto de vista da informação que chega ao processo e a morte natural tomada como coisas da vida e, portanto, sem nenhum elemento de possibilidade de apuração daquela morte no interior da instituição prisional, e a violenta, algo que o Estado se exime e, portanto, coloca as questões entre as próprias pessoas privadas de liberdade. Mas, além da nomeação da morte nessas categorias problemáticas para a família, para o próprio processo, tem uma terceira dimensão que é fundamental também, que também precisa de regulação jurídica, que também é problema nosso, que diz respeito ao modo como essa norma vai ser contabilizada para fins da produção de informações e, portanto, de dados sobre as mortes no sistema prisional. Quem vai dizer, diante da cena, diante do corpo, qual desses 3 tipos, se vamos nos manter com esses 3? Quem toma essa decisão e quem toma essa decisão, de que modo a gente pode questionar essa decisão? Pelos casos que a gente acompanhou, essa nomeação ela se dá nos dias seguintes pelas próprias autoridades penitenciárias, pelo próprio grupo que está diretamente envolvido. Então, tem várias questões relacionadas ao direito administrativo aqui, porque quem está fazendo essa nomeação é um agente público, e uma nomeação que tem implicações não só para a vida das pessoas diretamente relacionadas a essa morte desse ente querido, mas também para as possibilidades de responsabilização e de produção de dados no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária. O terceiro elemento diz respeito justamente às apurações. No nosso relatório, o índice de notícia de apuração é baixíssimo, a apuração dessas mortes, baixíssimo. Quando a apuração ocorre, ela é a pedido de alguma das partes, via de regra da própria Defensoria. A produção, aqui é algo que para a gente é dificílimo no campo do direito, que é pensar a própria descrição desse fato. Quem vai descrever a morte como fato a ser apurado? Então, antes do momento da responsabilização, antes de identificar se houve ou não um crime, se houve um induzimento do suicídio por parte de alguém, se trata de um homicídio, se trata de uma lesão corporal seguida de morte, enfim, antes de pensar o tipo penal atribuído àquela morte, tem algo que é feito também juridicamente, que é a descrição daquele fato. Qual é o fato? O que aconteceu aqui? E essa produção inicial, portanto, daquilo que pode vir a ser apurado na esfera penal, na esfera ser objeto de uma ação civil, por exemplo, de indenização, ele é feito pelas próprias comissões processantes no interior dos próprios presídios, quando isso é feito, né? E, em alguns casos, estou com um deles na cabeça, por exemplo, o caso João, em que o procedimento foi inteiro feito pela SAP. A SAP ouviu
Bom, o procedimento diz que a SAP ouviu 19 pessoas que dividiam cela com o João. Os depoimentos estão disponíveis, as assinaturas não são idênticas, então, bom, a gente muitos anos trabalhando nisso, e sendo professor, né, o grafotécnico, a gente... então, parecem ter sido assinadas por pessoas diferentes, contando uma mesma história. Que um rapaz de 21 anos, num sábado, de manhã, se sente mal, desmaia, bate a cabeça na pia, sai da cela com sinais vitais e morre, de acordo com o processo, a morte é declarada na Santa Casa. Então, ele é retirado do presídio e morre na Santa Casa. Então, ali há um procedimento, ali se constrói o fato da morte dele. E todos os 19, o enfermeiro, as 19 pessoas relatam exatamente isso, que era um sábado de manhã e que um rapaz de 21 anos, sem nenhuma comorbidade registrada, sem nenhum outro elemento, se sente mal, desmaia, bate a cabeça e morre. E essa morte, tratada como uma morte natural. 19 pessoas ouvidas, enfermeiros, outros agentes. E aí, bom, daí para a gente, né, pensar a apuração disso, como é que se apura algo que já se constituiu como fato? Vocês veem o nosso papel jurídico, na própria Constituição Fática já tem um trabalho para a gente fazer. Porque um caso como esse, nem responsabilização penal, ele se sentiu mal, caiu e bateu a cabeça. E nem responsabilização civil. Essa mãe não pôde obter indenização, nem moral, nem material, pela morte do filho. O quarto elemento era justamente esse da indenização das famílias, e aqui queria trazer 2 elementos que me parecem muito importantes, que aparecem nessa pesquisa como algo relevante, as possibilidades de estabelecer no âmbito das próprias defensorias e na fazenda pública um olhar diferenciado para quem está morrendo pela mão do Estado. A gente tentei descobrir isso. Quando é que a gente passou a ter uma fila especial, passar na frente os casos de réu preso? Não sei se é uma coisa, eu me lembro que é antigo, mas não sei se é muito recente. Em algum momento houve essa decisão de que, do ponto de vista da audiência, os réus presos passariam na frente. Quem morre letalidade prisional, policial, por que não pode passar na frente na fazenda pública? Por que não pode passar na frente na determinação no pagamento de precatório? Ou seja, tem uma série de elementos do ponto de vista organizacional do próprio funcionamento judiciário que podem levar em consideração, né, que podem levar a sério esse tipo de questão. E, por fim, com isso eu termino, queria fazer um minuto final sobre as garantias de não repetição. Então, busquei aqui rapidamente olhar para o modo como a gente está produzindo essa morte pelas decisões que a gente toma no campo do direito, no flagrante, na decisão sobre a pena, no decorrer da execução penal, com o óbito, o conjunto de tarefas que se coloca para o direito. Mas a partir do direito internacional, dos direitos humanos, a ênfase que vem sendo dada já, não é de hoje, a como é que a gente pode pensar juridicamente também as garantias de não repetição. E aí, como é que a gente faz para que não fiquemos pelos próximos 20 observando essas diante da morte, né? Como é que a gente faz para isso reduzir, não se repetir? Um dos elementos que tem sido trazidos para o debate das garantias de não repetição é justamente o nível de invisibilidade que a gente produz a partir dessas mortes. Aqui é um tema amplo, que vale um debate só dele, só sobre esse tema, mas me parece que pensar também as mortes no interior do sistema prisional em termos de memória e de memorialização nos parece algo absolutamente fundamental. A cidade também precisa dar o testemunho dos espaços em que essas mortes ocorreram e que este luto ocorre. Então, estou aqui diante do Maurício Monteiro, que está à frente de um trabalho hercúleo de garantia, de buscar que o Parque da Juventude Dom Evaristo Arns possa ser um espaço que também narre as mortes que ocorreram ali, no Pavilhão 9, no massacre do Carandiru, mas as inúmeras outras mortes que aconteceram naquele espaço. Quem tiver interesse de seguir nessa conversa, na terça que vem o Maurício vai estar conosco, num evento que a gente denominou Lugar
de memória, Lugares em Disputa, o Maurício Monteiro com a Ana Pato, que é a diretora do Memorial da Resistência, que é um espaço em São Paulo. Então, o Bruno fez essa correlação, me parece que é urgente também para a gente poder aproveitar o equipamento que tem sido produzido no campo do direito e das reflexões e produção de memória durante a ditadura. Esse equipamento precisa vir todo para agora, para o hoje, né? Porque as mortes estão ocorrendo exatamente no mesmo sentido. Muitíssimo obrigada pelo convite.